Mas enfim, o que era essa questão relacionada a estar num lugar confortável? As pessoas, elas reclamam para mim, Elsen, justamente assim, cara, eu não consigo ficar estudando. Eu sento para ler uma coisa e eu não consigo lembrar. Se eu leio, parece que eu esqueço o parágrafo logo adiante. E por que eu estou colocando essa pergunta para você? Porque eu acredito que existem formas de estudar. Eu te confesso, eu não consigo ensinar as pessoas a estudar. Eu consigo falar para elas o que funciona comigo. Algumas coisas que funcionam comigo. Agora, eu percebo que você conseguir estudar é uma questão também de neurociência, à medida que, se você segue o que é o fluxo fisiológico do cérebro, você vai ter uma facilitação. Não é que vai ficar fácil, é que você vai ter pelo menos um caminho. E que não é só uma forma pedagógica, é uma forma de progressão, é que nem uma carga, né? E aí o que eu explico para os meninos? Falo, olha, dentro das poucas coisas que eu posso falar para eles, olha, você não vai acordar amanhã e vai estudar 16 horas, né? Porque você não vai conseguir. É a mesma coisa que falar para um sujeito que está entrando na academia fazer supino com 350 quilos. Né? O agachamento com 290, né? Com um pé só. Né? Não vai, ele é um esforço também. Isso que você fala sobre esforço, sobre a situação desconfortável, sobre o estressante, isso é válido para o aprendizado? É bacana porque sempre quando a gente vai falar sobre estudo, o exercício físico é um paralelo que é quase perfeito. É mesmo? Metaforicamente falando, um cérebro é muito parecido com um músculo. Porque quando mais você exercita, mais ele fica bom e eficaz, tanto em gasto metabólico, quanto em uso, quanto em tempo de uso, quanto em eficácia de uso e tudo mais. E eu costumo falar, quando você vai ver a galera do bodybuilder falando, né, do pessoal que quer usar hormônio e às vezes nem treina direito e acha que o hormônio vai resolver. Cara, não é assim que funciona. Você tem que ter toda uma base, tem que ter massa muscular, você tem que ter... você já tem que ter rotina de treino, tem que ter hábitos saudáveis. Senão você vai usar hormônio, vai virar aquele braço mortadelão, grandão lá, que você não é. Se ferrar toda a sua saúde, ter todos os colaterais. Aí você vai lá pro Muse, resolveu as picas que gerou no teu corpo lá, porque você não tinha nem... Então o que acontece? Vira um urologista do exercício. Você resolveu as picas que o caboclo inventou. Então o que acontece, cara? Quando vem me perguntar de estudo, cara, Eslen, é umas perguntas que às vezes eu recebo, cara, que eu fico pensando, essa pessoa tá errada em múltiplas camadas que eu nem sei como que eu começo a responder ela. Como que eu aprendo mais? Cara, primeiro, você tem que ter uma base para florescer um bom estudante, que é o quê? Você ter alerta. Não existe cérebro que aprende sem alerta. O aprendizado depende de alerta. Isso já foi demonstrado demais, cara. Um pesquisador chamado Merznick, um cara pica na área de neuroplasticidade. E a neuroplasticidade, para quem não sabe, você só aprende, eu vou repetir aqui para a câmera lá, você só aprende se existir neuroplasticidade no seu cérebro. A neuroplasticidade é a mudança das células do seu cérebro via experiência. Tem um inibidor que a gente usa no laboratório chamado MK801, que é um medicamento que é uma substância que ela antagoniza receptores de glutamato e NMDA. Então não deixa gerar influxo de sódio que abre o receptor de glutamato, tirando o magnésio que primeiro. Tô aqui, tá? Não, mas é pra galera ouvir ali. Normal. É bom que usam esses termos. Se quiserem conversar entre vocês, beleza, mas eu quero entender, né? Essa é a parte que eu agrado os acadêmicos, cara. Deixa eu agradar os acadêmicos. Deixa eu participar da conversa. Os professores não me encherem o saco. Quando você tem uma sinapse glutamatérgica, uma sinapse de um neurotransmissor chamado glutamato, o glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório principal do cérebro que é liberado na fenda sináptica. Tá. Esse neurotransmissor é liberado na fenda sináptica. Ele se liga num receptor chamado AMPA, inicialmente. Esse receptor AMPA, ele abre, o receptor é um canal, então é um receptor ionotrópico. Ele abre e começa a ter influxo de sódio para o neurônio pós-sináptico. Esse influxo de sódio, que é um íon de carga positiva, ele começa a despolarizar a membrana. Então a membrana que estava em menos 65 mV, eu vou falar umas palavras estranhas. Tá. A membrana que estava em menos 65 mV começa a ficar mais positiva, indo para menos 60, menos 55, ou seja, ela está indo em direção ao positivo, né? Isso aqui às vezes é estranho. Em algum momento, essa membrana ela chega em menos 55, menos 50 milivolts e ela ativa os receptores NMDA. Esses receptores eles são
ligantes dependentes e voltagem dependente. Ou seja, eles precisam que a membrana despolarize um pouco e precisam de um ligante glutamatérgico ali. Esse receptor abre. Isso aqui que eu estou explicando é o que acontece no seu cérebro quando você aprende. Ah, é? Quando você aprende que a capital do Brasil é Brasília, é isso que aconteceu no seu cérebro. Tudo isso Buenos que eu estou Aires. falando. Tá? O receptor AMPA abre. Começa a ter, ele tem um íon de magnésio que fica trancando ele, e o íon sai quando despolariza, ele é expulso ali do meio, começa a entrar sódio, mas também entra cálcio. O cálcio que entrou no neurônio pós-sináptico, que é uma célula, vai ativar uma série de quinases internas lá, tipo a CAN-quinase 2 e a PKC e outras enzimas e outras proteínas quinases que são mensageiros químicos que vão até o DNA do seu neurônio, sinalizam os elementos reguladores de transcrição que vão fazer o seu DNA produzir novos canais AMPA, o primeiro, que vão se acoplar na membrana, tornando a sinapse mais sensível. Isso é neuroplasticidade. Se antes você precisava corta aqui se antes você precisava de um estímulo desse tamanho para gerar uma sinapse, agora você precisa de um estímulo assim. Porque antes o seu neurônio, isso aqui é um neurônio, tá? E isso aqui é outro neurônio. Esse aqui é o neurônio pré-sináptico e esse é o pós-sináptico. Se antes o seu neurônio tinha 3 receptores, agora ele tem 4, 5, 6. Portanto, você não precisa mais de 10 moléculas de neurotransmissores. Agora você precisa de 3, porque tem mais receptor. Então você liga esse neurônio aqui com menos neurotransmissor. Isso é neuroplasticidade. Tá? Por que eu estou falando tudo isso? Porque para acontecer tudo isso daqui e você ter um aprendizado no seu cérebro, é preciso alerta. Então o estudante que chega para mim falando assim, cara, eu não consigo aprender, eu não consigo estudar direito, eu tenho dificuldade, aí ele vai lá e fala pro Paulo na caixinha ou no banha, fala, eu não sei o que acontece, eu leio 3 páginas e não entra nada na minha cabeça, e aí eu fico com preguiça. Você não consegue uma boa capacidade de estudo se você não tiver alerta. Tá. Se você não ter alerta. E o alerta, você tá lendo o livro, passou 3 páginas, você não sabe. Cara, e o alerta, ele é o oposto do sono. Então você precisa dormir bem para conseguir ter uma capacidade de... É o início, é a base, é a terra. É tipo, você quer plantar um pé de limão, um pé de laranja, você tem que ter uma terra possível ali. E essa terra é o alerta. Depois que você tiver isso, aí você tem que ter um ambiente favorável, um lugar que você tenha silêncio, uma estratégia de estudo, o que você vai estudar. E principalmente, cara, motivação. Né? Eu tenho uma aula lá no reservatório de dopamina que eu fiz, que chama Como Aprender a Gostar de Estudar. Cara, é uma das aulas mais vistas de longe, é 1 hora e pouco de aula. Mas você sabe que se o cara não gosta de estudar, ele não vai ver esse vídeo, né? Não sei que ele queira aprender, né? Então. Detalhe, não é como estudar. Não, mas não é como estudar. Porque ele como não tá estudando. como aprender a gostar de estudar. Porque senão o cara tem que... Não, no meio da aula eu falei assim, eu falei, cara, não é sobre como estudar. Técnica, não é técnica de estudo. É como aprender a gostar de estudar, onde eu tento explicar pra pessoa como usar o sistema de recompensa dela. Eu vou te falar uma coisa que é meio óbvia, mas você vai explicar isso. É muito mais fácil a gente estudar de uma coisa que a gente precisa de uma coisa que a gente não precisa. Eu tenho que... É que a necessidade, ela é o medo é motivacional. Meu pai comprou um carro. Ele vai ter muito mais interesse em ler o manual e aprender sobre esse carro do que se ele tivesse que ler esse manual para nada. Sim, com certeza. Se eu preciso editar um vídeo, que foi o que aconteceu, eu aprendi muito mais rápido do que se eu fizesse um curso de edição e não tivesse uma coisa prática para usar aquilo. Com certeza. Você ter o estudo, e é isso que eu ensino na aula, você ter o estudo atrelado a uma recompensa. Isso ajuda você a ter motivação para estudar. Então, o que você vai ganhar estudando? E medo. Medo? Medo. Você tem que ter medo, cara. Medo do quê? Como é que você não tem medo? Medo Como é que o Paulo, que é um... sucesso. De bombar na prova? De fazer cagada com os pacientes, não entendi. tratar direito alguém, não conseguir evoluir, outros canais do carro do meu pai de estragar lá na puta que pariu e não sei o que fazer. Não sabe o que arrumar. Outros podcasts atropelar o teu porque a edição tá ruim. Tem que ter medo, cara.